Bom dia! Veremos agora o caso de forças dependentes da posição. Em particular, veremos forças em uma dimensão, que no caso são forças conservativas. Isso pode ser provado facilmente, calculando o rotacional e verificando que o rotacional é sempre igual a zero para uma força que depende da posição em uma dimensão. Então isso possibilitará usarmos a conservação da energia mecânica para descrever o movimento de uma partícula através de um método conhecido como método da energia. Muito bem. Então, forças dependentes da posição em uma dimensão, f de x. Qual é o caso mais simples de dependência em x que podemos imaginar? Uma dependência linear. E este é justamente o caso da conhecida força elástica, ou sistema massa e mola, ou ainda oscilador harmônico simples. Então aqui força elástica é tal que a força aplicada por uma mola sobre um bloco, por exemplo, é proporcional à elongação da mola, dada por ΔX, onde ΔX é igual a x, a posição do bloco, menos a posição de equilíbrio. Então vou fazer rapidamente aqui um diagrama, mostrando a situação. Temos aqui uma mola constante elástica K, que é um número positivo, ligada a um bloco de massa M, e numa certa posição aqui, posição de equilíbrio, que essa posição a mola não exerce nenhuma força sobre o bloco. Bem, quando x for igual a x equilíbrio, a força é zero. Por simplicidade, tomamos posição de equilíbrio como estando na origem, x equilíbrio igual a zero. Então a força ela assume esta forma, que é conhecida a lei de Hooke. Bom, esta aqui é a lei de Hooke, escrita para x equilíbrio igual a zero. Bem, então esta força semiconservativa podemos calcular a função energia potencial. Potencial elástica. Ou seja, variação da energia potencial, como sendo menos o trabalho da força elástica, para deslocamento ao longo do eixo x, movimento em uma dimensão, produto escalar
Então, ΔU, que é U de x2 menos U de x1, fica isso aqui, né? Portanto, isso aqui resulta em muito bem. É conveniente agora escolhermos um ponto de referência que é o zero da energia potencial. E aqui, por exemplo, podemos tomar ponto x1 igual a zero como sendo o ponto em que a energia potencial é nula. Desta maneira, eliminando, né, o índice 2, né, ou seja, para um ponto genérico x, temos aqui a energia potencial elástica do sistema massa-mole, né? Muito bem. Então agora podemos ver como fica conservação de energia mecânica para esse sistema. Ou seja, a quantidade E de energia mecânica que é conservada é igual a energia cinética do bloco mais energia potencial coloquei aqui um U de x genérico, né? Isso vale para outras forças também, né? Isso que eu vou fazer agora a seguir, depois particularizaremos para o caso da força elástica, tá? Então aqui, fazendo alguma manipulação, né, escrevendo velocidade ao quadrado como dx dt ao quadrado, podemos, observando essa estrutura, extrair a raiz quadrada e depois fazer uma separação de variáveis, né? Então, primeiro aqui extraímos a raiz quadrada, então isso vai trará um sinal mais ou menos, mas podemos separar x e t de modo que ficamos com esta equação e aqui
dessa forma, que pode ser integrada para um determinado movimento, por exemplo, de x0, a partir de x0, até um ponto x qualquer, de 0 a t. Observe que eu mantive aqui o sinal mais e menos. É importante mantermos esses dois sinais. É claro que a solução desta equação é única, né? Mas esses sinais estão associados às condições iniciais. Né? Bem, o lado direito aqui pode ser integrado imediatamente, né? E temos então essa equação que, dada uma força, ou seja, dada uma expressão para energia potencial, ou seja, conhecendo a energia potencial, né, podemos calcular essa integral e com isso obter uma função de x e temos, portanto, uma relação entre x e t, dada por essa equação. Né? Certo? Muito bem. Então, vejamos, né, o caso da força elástica. Em que o dx é dado por kx quadrado sobre 2. Então aqui, só trocar, né? Isso aqui está sobre a raiz, né? Isso aqui, né? E o que temos que fazer é tentar resolver essa integral. E, bem, podemos fazer colocar essa energia mecânica em evidência. Mudar um pouco aqui a cara desse integrando. Então isso aqui fica sendo que aqui podemos tentar uma substituição trigonométrica, né, dada a estrutura aqui do integrando. Vou chamar de seno de alfa igual a de k sobre 2e x, né, de modo que seno ao quadrado de alfa é igual a kx quadrado sobre 2e, né? Dx será igual a raiz de 2e sobre k cosseno de alfa, né? Portanto, este integrando vamos ter aqui, bom, aqui eu vou mudar a linha para cá, vou colocar aqui 1 sobre raiz de 2e, aqui no lugar do 1 menos kx quadrado sobre 2e vai ficar 1 menos seno ao quadrado de alfa, né? No lugar do dx entra cosseno de alfa, multiplicando esse fator, então vai cancelar aqui a energia, né? Então fica aqui raiz
certo? Muito bem. Então, essa substituição permitiu simplificar esse integrando, né? Porque aqui, isso aqui é exatamente cosseno de alfa, né? Então, ficamos com uma integral, eu cancelo, né? Isso aqui, de alfa, com os extremos correspondentes, né? A substituição aqui. Esse fator aqui eu vou passar para o outro lado. Então, isso aqui, essa integral é simplesmente alfa, né? Calculado nesses extremos. E aqui do outro lado vai aparecer mais ou menos raiz de K sobre M T. Né? Então, esta equação, ela é o seguinte, né? Eu não devia ter apagado aqui, mas tudo bem. Nos leva ao quê? A alfa menos alfa zero, onde alfa zero é o alfa correspondente ao x igual a x zero. Igual a mais ou menos raiz de K sobre M T. Tá? Bom, como que eu apaguei aqui? A substituição era seno de alfa era igual a mesmo raiz de 2 sobre K x, né? Então, x de t, ele será igual a, veja só, encontramos um alfa de t, né, que é dado por essa expressão aqui, e temos automaticamente o x de t, né, que é a nossa solução procurada. Então, como, dado que, né, o alfa de t é alfa zero mais ou menos raiz de K sobre t, né, x de t será dado por raiz 2 sobre K, seno de alfa, mas o que é alfa? Alfa zero, mais ou menos raiz de K sobre T. Não. Bem, esta é a solução procurada. Equação horária para o nosso sistema massa-mola, né? Nós aqui temos, né, esse mais ou menos, mais ou menos, né? Então, como eu disse, isso está associado às condições iniciais, né? Então, essa solução é uma solução geral, né? Devemos então especificar as condições iniciais para termos uma solução única do nosso problema, né? Então, esta equação, eu posso afirmar, né, que ela é da seguinte forma: x de t é uma amplitude, escrita como amplitude xm, né, que é esse fator aqui, multiplicado por uma função trigonométrica. Eu vou aqui definir uma constante relevante, mais uma fase. Então, esse ômega 0 t, né, t é o tempo, mais uma fase, que é uma constante, né, aqui no caso, tá? Bom, aqui o ômega 0
é definido como raiz de K sobre M. Tá? Esta é a frequência angular do oscilador harmônico simples, né? E, bom, eu defino ela assim de acordo com os livros de texto, com esse subíndice zero, mas isso não é algo que tem a ver com alguma condição inicial, né? Isso é um parâmetro do sistema massa-mol, tá? E essas constantes Xm dessa fase φ, constantes associadas às condições iniciais. Certo? As condições iniciais. Então, precisamos especificar quais são as condições iniciais e então encontrar essas duas constantes. Claro, isso, esta equação aqui é dessa forma, né? Inclusive com sinais, né? Incorporados aqui nessa outra expressão que eu escrevi aqui embaixo, né? E, bom, isso, claro, nós vamos analisar com detalhe, né, esse movimento, né, desse oscilador harmônico, né? Mas aqui podemos adiantar o seguinte, né, que este é um movimento periódico, né, em primeiro lugar. Então, digamos que a partícula parte de uma certa posição, né, e o movimento dela se dá de uma forma periódica, porque temos aqui uma função periódica do tempo, né, com um período, né, dado por justamente 2π dividido por ômega zero. Então, a primeira constatação aqui era que esse movimento desse sistema é um movimento periódico. Tá? Com período 2π dividido por ômega zero. É isso aqui. Isso é fácil ver, né, porque é exatamente, né, o tempo em que essa função seno ela vai se repetir, né, esse tempo aqui, o período do movimento, né. Muito bem. E também esse movimento é limitado, né, no sentido que, como seno, ele varia de -1 até 1, né? Então, essa posição dessa partícula, digamos assim, né? Ela vai de -xm até xm. Tá? Certo? Bem, prosseguindo com a discussão do oscilador harmônico simples, eu fiz aqui um gráfico, né, da função de energia potencial com função de x e coloquei aqui uma situação específica, né, de movimento, e é interessante porque simplesmente analisando esse gráfico, né, podemos obter informações interessantes a respeito desse movimento. Bem, aqui, claro, essa curva é uma parábola, né, passa pela origem, e temos aqui um movimento tal que a partícula parte um pouquinho, né, do ponto xm, né, aqui, inicialmente localizada aqui, em repouso, né. A energia mecânica é dada por essa soma, certo? E nesse ponto, né, vemos que a energia potencial dada por esse valor aqui, né? E lembrando que a força
é menos o gradiente da energia potencial. Nesse caso, em uma dimensão, temos que o f de x é simplesmente menos du de x. Então, a derivada da função de energia potencial nos dá informação a respeito da força naquele ponto. E aqui, nesse ponto inicial, temos que a derivada sendo positiva, tem o sinal menos aqui, a força aplicada sobre a partícula será nesse sentido. Então, a partícula que estava inicialmente em repouso, ela passa a se movimentar em direção à origem, passa pela origem com uma certa velocidade, e prossegue aqui para regiões de x negativo. Nesta parte, a derivada aqui dessa curva nesses pontos é negativa, Portanto, digamos que a partícula ela chega até esse ponto aqui. A força estará nesse sentido agora. Ao longo de toda essa região x negativo, a força está contrária à velocidade da partícula. Então ela vai diminuindo a velocidade até chegar nesse ponto onde ela para. Esses pontos em que a partícula para são chamados pontos de retorno. Pontos em que a velocidade ela é zero e a inversão no sentido da velocidade. Que aqui a velocidade estava nesse sentido, ela para, a força atuando aqui, ela volta com velocidade no sentido positivo de x. Bem, então a partícula se movimenta novamente, passa pela origem e quando está nessa região de x positivo, a força atuando no sentido x negativo, a partícula vai tendo velocidade reduzida até parar novamente, e assim por diante temos um movimento periódico dado por esta equação aqui. Certo? Bem, então, simplesmente analisando esta curva de energia potencial, nós temos uma ideia do tipo de movimento que essa partícula irá executar. Tem outro ponto importante aqui, que é o seguinte: a conservação da energia, ou seja, P, energia mecânica é uma constante. Quando considerarmos o ponto de retorno, o ponto em que a velocidade é zero, a energia continua sendo E, esse termo vai a zero e ficamos com o valor da energia potencial nesses pontos, em qualquer um desses pontos, que é exatamente o valor da energia mecânica. Então, podemos representar a energia mecânica da partícula, como aqui temos o eixo energia potencial, mas esse ponto aqui corresponde à energia mecânica da partícula. É o valor da energia potencial para x igual a xm. Isso aqui é interessante, porque observamos duas coisas. A primeira, digamos que aqui essa energia mecânica disponível no sistema, mas digamos que outro
oscilador com energia mecânica E1, né, maior que esse V aqui, né? Então, se fizermos aqui essa consideração utilizando a curva da energia, potencial, né, verificamos que a partícula ela irá se deslocar um pouco mais longe aqui da posição de equilíbrio, né, dado que ela tem energia mecânica maior, né. Então, essa é a interpretação que podemos fazer. Para uma energia menor, né, digamos que aqui temos uma energia mecânica E2 menor que E, né? Então, claro, a partícula ela irá até um certo ponto, x' m menor que xm, né? Outro ponto importante a ser observado, né, é que vocês veem que para uma dada energia, a partícula ela não será capaz de atingir certos pontos do espaço, né, visto que devemos ter a seguinte relação sempre válida, né, olhando para essa equação aqui, E menos U de x, isso é igual a energia cinética, né? Então essa diferença, energia mecânica menos energia potencial, é sempre maior ou igual a zero, né? Porque a energia cinética é positiva definida, não é possível termos que exista movimento, né, que não obedeça a essa condição, né? Então, olhando para essa curva aqui, né, as regiões que são acessíveis ao sistema, digamos assim, né, tem que satisfazer essa condição, né? Então, assim, nunca posso ter energia mecânica, né, um valor menor que a energia potencial, né? Isso aqui é refletido aqui nesse gráfico, certo? Bem, esse tipo de análise, né, ela pode se estender a situações em que temos potenciais em uma dimensão, né, mas que sejam mais complicados, né? Esse aqui é um caso que nós temos, inclusive, aqui a solução do problema, né? Eu usei para exemplificar esse tipo de análise, né? Mas digamos que eu tenho lá um sistema, né? um potencial, uma partícula submetida a um número de forças, né? Um sistema mais complicado, né? E eu quero analisar os possíveis movimentos da partícula, né? Então eu posso lançar a mão desta tipo de análise se eu fizer este gráfico, né, da energia potencial como função de x. Então, potenciais de uma dimensão temos aqui o gráfico U de x por x, tendo uma curva genérica aqui, né? Coisa assim. E a primeira coisa que podemos identificar nesse tipo de gráfico são os chamados pontos de equilíbrio. O que são os pontos de equilíbrio? São os pontos em que a força
sobre a partícula é igual a zero. Né? Em outras palavras, nesse gráfico são os pontos de máximo e mínimo. Então eu tenho aqui pontos de equilíbrio. Ou seja, se a partícula ela for inicialmente colocada em um desses pontos, com velocidade zero, ela permanecerá no ponto, né? Por quê? Bem, ela estando com velocidade zero e sem ela estando com velocidade zero e sem uma força sendo aplicada, ela não irá sair do lugar, né? Continuará no mesmo ponto. Esses pontos eles são classificados, né, como ponto instável, ponto de equilíbrio instável e ponto de equilíbrio estável. Por que essa nomenclatura, né? Bem, ponto de equilíbrio estável é aquele que, caso haja uma pequena perturbação, que a partícula ela ganhe uma velocidade estando em torno desse ponto de equilíbrio, né, ela permanecerá em torno desse ponto, né, porque nesse caso ela irá executar esse movimento de vai e vem, né. Já no máximo aqui, né, então os pontos de mínimo são pontos de equilíbrio estável. No máximo, isso não ocorre, né, se a partícula sofrer uma perturbação e ganhar uma pequena velocidade, ela tenderá a se afastar desse ponto de equilíbrio, né. Então essa é a nomenclatura utilizada, né? Bem, que outro tipo de informação, né, nós podemos obter a partir dessa curva? Por exemplo, o tipo de movimento que essa partícula irá executar, né? Claro, de uma maneira qualitativa, né? Dependendo das condições iniciais, certo? Então, digamos que a partícula ela parte de uma certa posição inicial com uma certa velocidade inicial, né? Como será o movimento subsequente dessa partícula com a informação que nos é passada por esse gráfico, né? Bem, então temos aqui a conservação da energia mecânica, né? E digamos que a partícula ela tem uma certa energia mecânica, né? Que eu posso representar o valor aqui nesse eixo, digamos E1, certo? Então ela poderá se movimentar, de acordo com o que nós vimos, né, dentro dessa região, entre esses dois pontos, digamos x1 e x2, né? Por que isso, né? Porque ela tendo esse valor de energia mecânica, né, a sua energia potencial nunca pode ser maior, né, do que a energia mecânica, né, porque isso aqui seria maior ou igual a zero, né? Então, a partícula ela chegará no máximo até esse ponto x2 e no mínimo até esse ponto x1, né, e ela estará executando um movimento de vai e vem, né? Então ela pode, por exemplo, né, ocupar uma posição inicial x0 aqui, né,
x de 0, desse movimento, né? Digamos que ela tem uma velocidade no sentido para a direita, né? Então ela começará o movimento com essa velocidade, haverá uma força atuando contrária à velocidade até que chegando no ponto x2 ela irá parar, né? Mas existe uma força atuando nesse sentido, né, para a esquerda, e levará essa partícula até o ponto x1, né, onde ela novamente para e ela irá se movimentar novamente no sentido para a direita, né? Muito bem, então uma partícula com essa energia mecânica, ela nunca ocupará posições aqui para x maior que x2, né? Dada essa função de energia potencial, né? Para que isso aconteça, né, eu teria que aumentar a energia mecânica da partícula, ou seja, para uma dada posição inicial, né, ou para um dado valor de energia potencial, aumentar a energia mecânica significa que eu aumentaria, por exemplo, a velocidade inicial, estaria aumentando a velocidade inicial, né? Então, uma partícula com uma maior velocidade inicial, vamos colocar aqui uma energia mecânica correspondente, E2, né? Então, nesse caso, sim, né? Nesse caso, a partícula, ela, iniciando aqui nesse ponto x de 0, né? Ela, por exemplo, movimento para a direita, ela irá se movimentar, irá passar nesse pico de potencial, né? E até atingir esse ponto aqui, digamos x3, né? Então, existem possíveis movimentos, né, de acordo com as condições iniciais, né? E aqui estamos vendo, por exemplo, que dado uma posição inicial, isso fixa a energia potencial inicial da partícula, né? Então podemos aqui intercambiar, né, a partícula com uma determinada velocidade inicial terá associada uma energia mecânica, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né, porque para uma dada energia mecânica, né, fixando a posição inicial, ou seja, a energia potencial inicial, para uma dada energia mecânica temos duas possíveis velocidades, né, dois possíveis sentidos para a velocidade, né? Então essa relação é uma relação entre o módulo da velocidade, né, o módulo quadrado e a energia mecânica, mas podemos esquecer que a velocidade é um vetor, né? Então devemos ter essa informação adicional, que é o sentido da velocidade, e isso está associado àquele sinal de mais ou menos, né, como extraímos a raiz quadrada, ao fazermos aquele cálculo que foi feito para o oscilador harmônico, né, usando justamente a energia mecânica, né? Bem, então aqui vemos que os possíveis movimentos, né, por exemplo, se a partícula ela inicia o movimento em alguma posição por aqui, né, então se ela tiver, vamos colocar aqui uma energia potencial, desculpa, energia mecânica E3, né? Estando entre esses dois pontos, ela ficará confinada nessa região, né, sob essas condições, né? Nunca irá passar para essa outra região.
certo? Então veja só, esse tipo de curva, né, com cavidade voltada para cima, caracteriza o que chamamos de poço de potencial, né? Então o poço de potencial é a força, corresponde a uma força tal que essa força mantém a partícula ali confinada numa certa região do espaço, né? Certo? Bem, então esse é o tipo de informação que podemos obter a partir desses gráficos, né? E uma coisa que também é bastante interessante é se tivermos uma função de energia potencial qualquer, em uma dimensão, né, podemos fazer uma expansão em série de potências em torno de um ponto de equilíbrio estável x0, por exemplo, né? Então aqui teremos esses termos mais termos de ordem superior, né? Então, x0 bem, para pontos próximos a x0, né, o que acontece? Essa diferença ela vai ser pequena, né? E os termos de ordem superior poderão ser desprezados, né? De modo que podemos truncar essa série até esse termo, por exemplo, né? Visto que o primeiro termo é uma constante, né? Isso não faz diferença para a nossa análise, né? Porque a força envolvida ela acaba sendo a mesma, né? Como x0 é um ponto de equilíbrio, então essa derivada calculada em x0 é igual a zero, não? Certo? Então o próximo termo não nulo é justamente seria esse terceiro termo, no qual envolve essa derivada segunda, né, de u em relação a x, calculada em x0, e também esse termo quadrático, né? Bem, então, para pontos próximos a x0, podemos escrever o de x aproximadamente, né, como sendo aproximadamente certo? De modo que essa expressão observando aqui que como x é um ponto de mínimo, né? Portanto essa segunda derivada ela é positiva e podemos escrever, né? Ou definir este termo como sendo k constante, né?
de modo que essa função de energia potencial deste potencial arbitrário, o de x, né, próximo a um ponto de mínimo, né, um ponto de equilíbrio estável, é um potencial harmônico, né, no nosso sistema massa-mola. Basicamente isso. Né? Ou seja, se essa partícula, né, submetida a esse potencial, ela sofrer uma pequena perturbação, né, ali, ou um movimento próximo desse ponto de equilíbrio, né, ele estará executando aquelas oscilações harmônicas, né, que nós já vimos para o sistema massa-mola. Né? Bem, vejamos agora um problema envolvendo potenciais de uma dimensão, em que é dada a força, né, como função de x. Então, no caso, f de x igual a menos kx mais kx elevado ao cubo dividido por a ao quadrado, onde k e a são constantes positivas. Né? Bem, e tem a calcular o de x, né, a função de energia potencial, e discutir os movimentos possíveis, né, dessa partícula submetida a essa força. Letra B. Calcular a frequência de pequenas oscilações em torno do ponto de equilíbrio estável, né? Que é o que vimos num caso geral agora há pouco. Né? Letra C. Para uma energia mecânica específica, igual a k ao quadrado dividido por 4, calcular x de t, posição como função do tempo. Certo? Bem. Ver o item A. Usando a própria definição, né, de energia potencial, que é menos o trabalho da força, né? Isso resulta em então ficamos com kx quadrado sobre 2, x1 e x2, menos k. E é claro que isso fazendo o nosso zero do potencial x1 igual a zero, né? Então isso aqui resulta em isso aqui, tá? Portanto,
E tem A, U de x igual menos K certo? Bem, então, primeiro passo para analisarmos esse movimento, né, é fazermos um gráfico, né? Quisermos usar o conceito de energia potencial e energia mecânica, né? Fazemos um gráfico de U de x por x, né? Então, para isso, podemos encontrar aqui, né, os zeros dessa função, né? Então, aqui podemos escrever isso da seguinte forma. Igual a zero. Ou seja, né, x, essa função é zero para x igual a zero e para x raiz quadrada de 2 multiplicado por a. Né? Então aqui, vou colocar aqui do lado mais ou menos porque escrevemos a raiz quadrada, né? Bem, máximos e mínimos, né? Extremos. A condição é du dx, né? Que é kx menos k no cubo ao quadrado igual a zero. Né? Então isso podemos escrever, colocar aqui o kx em evidência. A zero. Os extremos, bom, x igual a zero e x igual mais ou menos a. Né? Muito bem. Então temos aqui já elementos suficientes para fazermos esse gráfico. Né? Bem, então vou fazer aqui um gráfico desta função, né? De modo a procedermos com a análise U de x por x, né? E começamos aqui representando os pontos importantes, né? X igual a zero, aqui colocar aqui x igual a a, x igual a menos a e x igual a raiz de 2 vezes a, x igual a menos raiz de 2 vezes a. Né? Bem, então aqui veja que tem um termo que vai com x elevado à quarta, vai com sinal menos na frente, né, e outro termo que vai com x elevado ao quadrado. Né? Para x grande, né, esse termo será o dominante, né, e como K é positivo, tá, então a parte negativa será dominante
Então o de x ele vai para x, digamos assim, menos infinito, né? Então aqui tem um zero e um comportamento, né? Assim, para cá teremos para x negativo, né? É o mesmo tipo de comportamento, né? O de x tenderá a menos infinito para x cada vez mais negativo, né? E este ponto x igual a zero é um ponto de extremo, né? Esse ponto é de extremo, esse ponto é de extremo, né? Então a única forma de termos aqui um máximo e mínimo, né? nessa curva, né? É uma coisa do tipo assim, nossa curva terá que fazer ter esse formato. Certo? Claro que isso pode ser feito de outra maneira, né? Calculando as derivadas, né? Cada um desses pontos, né? Vendo-se de máximo ou mínimo, né? Mas é possível, né? Você fazer isso, fazemos esse esboço, né? E aqui esses pontos, né? Então aqui x igual a a, aqui x igual a raiz de 2a, x igual a menos a, x igual a menos raiz de 2a. Tá? Aqui x igual a zero na origem, né? E podemos calcular esse valor máximo dessa função, né, simplesmente verificando qual o valor da função no ponto x igual a ou no ponto x igual a menos a, né? Então isso é fácil de fazer, né? Vou escrever aqui o resultado, é exatamente k ao quadrado sobre 4, né? Ponto aqui. Bem, então, esse é o esboço, né, da nossa função de energia potencial. Vou apagar aqui, né? Vou usar essa informação. Então, no item A, temos aqui a pergunta, né, sobre os possíveis movimentos, né? Assim, qualitativamente, claro, né? Dessa partícula. E eu posso aqui fazer escolher condições iniciais específicas, né, e ver qual é o movimento possível para cada uma dessas condições iniciais, né? Bem, então eu vou aqui, vejamos, vou usar a linguagem de energia, né? Eu vou aqui separar, por exemplo, para a energia mecânica menor ou igual a zero, né? Então lembre que aqui no eixo vertical, né, podemos representar a energia, né, já que aqui é energia potencial, né, podemos representar qual é a energia mecânica, né? Então digamos que tenho aqui energia mecânica negativa, né, um exemplo, né? Então, evidentemente, né, não é possível para essa partícula ocupar essas posições, né? Aqui a origem ou mesmo algumas dessas posições, é claro que isso depende do valor da energia, né? Mas para a energia negativa, né, teremos movimento apenas
para regiões em que a energia mecânica seja maior que a energia potencial, né? Tem aquela condição, né, lembrando, né, que a energia mecânica ela sempre deve ser maior ou igual que a energia potencial, né? Então é claro que, né, nessa situação, digamos que a partícula com essa energia E1, né, ela iniciou o movimento a partir de uma posição, essa posição aqui, né? Então, se ela tiver uma velocidade inicial para a direita, né, ela irá seguir esse movimento indefinidamente, né? Se ela tiver uma velocidade inicial para a esquerda, né, ela, em um dado instante de tempo, em que a energia mecânica for igual à energia potencial, ela para e muda o sentido da velocidade, né? Então, nesse caso, podemos ter um ou nenhum ponto de retorno, né? Que é aquele ponto em que há inversão do sentido da velocidade, né? Certo? Por exemplo, né, se ela tiver energia mecânica zero, né? Energia mecânica zero, ela, a partir desse ponto, né, se ela tiver a velocidade inicial negativa, deixa eu colocar o x, então ela irá se movimentando, né, até atingir esse ponto aqui, né? Então, esse ponto em que a energia potencial é igual à energia mecânica, ela irá inverter o sentido da velocidade, né? Que nesse caso a força está atuando no sentido x positivo e ela simplesmente passará a se movimentar nesse sentido, tá? Então, um ponto de retorno. Tem um caso, né, uma observação que eu vou fazer, que é o seguinte, né, para energia mecânica igual a zero, né, tem esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio estável, né? Então, se eu tiver, se a energia mecânica for igual a zero e a posição inicial for zero, né, origem, o que vai acontecer com essa partícula, né? Ela permanece nesse ponto, né? Então, teremos que o x de t igual a zero, né? A partícula, ela está em repouso, né? Porque se a energia potencial dela é zero e a energia mecânica é zero, né? Então a energia cinética inicial é zero, ou seja, a velocidade inicial dela será zero, né? E, portanto, ela, sob a ação de nenhuma força, né? No caso, ela permanecerá em repouso, tá? Bem, agora eu vou discutir aqui um subcaso aqui, né? Vou colocar para energias menor, é positiva, mas menor que esse valor máximo da energia potencial, né? Então, aqui para... Certo? Então, para essa situação,
né, a partícula ela pode ter movimentos bem distintos, né, pois se ela estiver localizada nessa região, né, digamos, dentro desse poço potencial, né, por exemplo, x igual a zero, né, posição x igual a zero, posição inicial x igual a zero, né, mas com a velocidade para a direita, por exemplo, né, isso dá uma energia mecânica E2, vou chamar, né, por exemplo, com esse valor, e ela irá se movimentar, mas o movimento executado será aquele movimento de vai e vem, né? Certo? Ela atinge aqui esse ponto de retorno, né? Muda o sentido da velocidade, atinge esse ponto de retorno e assim por diante, né? Isso para posições aqui, digamos assim, no interior dessa região do poço de potencial, né? É claro que para energias menores que esse valor aqui, né, não é possível ter movimento nessa região, né, embaixo dessa curva, mas é possível ter movimento nessa região externa, digamos assim, né, em que a energia maior, a energia mecânica maior que o valor da energia potencial, tá? E nesse caso, então, teremos um movimento com um ou dois pontos de retorno, como vimos que é o caso para a energia negativa, né? Energia mecânica negativa. Então aqui podemos ter confinamento, né? Ou ou nenhum, né? Ponto de retorno evidentemente dependendo das condições iniciais, né? A posição inicial dessa partícula, por exemplo, né? Então isso, né, é o que acontece, né? Depende tanto da posição inicial quanto da velocidade inicial, né? Então, aqui, esse confinamento, né, ele caracteriza a existência de dois pontos de retorno, né? Então, aqui, vou colocar uma estrela. Certo? Muito bem. O que acontece agora para a energia mecânica maior? Maior que esse valor, né? Que esse máximo aqui, né? O que acontece para uma partícula nessa situação? Bem, ela terá uma energia mecânica, né, suficiente, vou colocar aqui E3, terá uma energia mecânica de modo que para qualquer posição inicial será permitido o movimento, né? E essa partícula ela seguirá no mesmo sentido da velocidade inicial, ou seja, não teremos ponto de retorno, né? Vemos que ela começa aqui na origem, então ela vai se movimentando, em nenhum ponto, né, teremos energia mecânica igual a energia potencial, então ela segue o movimento sentido positivo de x, né? Se ela começar o movimento na origem com velocidade negativa, então irá seguir
esse movimento, tá? Então, aqui, independentemente da posição inicial, né? Não haverá ponto de retorno. Certo? Então, essa é uma descrição qualitativa do movimento, né, naturalmente. Isso, né, assim, para dar uma ideia, né, dos possíveis movimentos, né, assim, uma partícula submetida, né, a esta força, né, e então é possível, né, adquirir informações importantes a respeito do movimento simplesmente analisando esse gráfico, né. Agora a questão é, né, que eu coloquei energia maior ou menor que esse valor, né, o que acontece com se a energia da partícula tiver exatamente esse valor no máximo, né? K ao quadrado dividido por 4. Né? Bem, isso é interessante, né? Essa pergunta, né? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito, mas o item C, né? Ele está relacionado com essa questão, né? Por isso que eu deixei aqui assim, né? Bem, o item B ele diz respeito à frequência de pequenas oscilações em torno do ponto de equilíbrio estável, né? Qual é o ponto de equilíbrio estável, né? Nesse potencial. Então, x igual a zero, né? Então, x igual a zero, que é o mínimo, né? O ponto de mínimo aqui é o ponto de equilíbrio estável, né? E nós vimos que usando aquela expansão, né, em série de potências, u de x pode ser aproximadamente escrito como k sobre 2, né? Na realidade, vou colocar aqui o que é realmente, né? 1/2 isso aqui, né? Então, se ele estiver suficientemente próximo, né, aqui da origem, né, eu posso fazer aquela expansão em série de potências, né, e desprezando os termos de ordem superior, o primeiro termo não nulo é esse aqui, né, e nos dá exatamente, né, chamamos isso aqui de K, né, essa derivada segunda de K. Então, a frequência de pequenas oscilações, ômega, né, será simplesmente raiz de K sobre M, que é a frequência de um movimento harmônico, né, do oscilador harmônico simples que já vimos, né. Bem, então, isso aqui, né, fica como, né? Fazer a derivada aqui. E
que calculado em x igual a zero, né, que é o ponto de equilíbrio estável, isso aqui é simplesmente K, né, porque esse termo aqui é igual a zero, né? Bem, então, sim, aqui eu coloquei K, né, mas o K já vinha sendo usado. Eu vou escrever isso um pouco diferente para não dar confusão, né? Eu abusei aqui da linguagem. Então aqui, isso aqui é certo? Então essa é a frequência de pequenas oscilações relativas a esse potencial, né? E para o caso aqui, né? Isso dá exatamente o K, então isso efetivamente é raiz de K sobre M, onde agora este K é o K aqui do problema, tá? Certo? Bem, então isso aqui também, né, pode ser visto da seguinte maneira, né? Para x em torno do ponto de equilíbrio estável, né, significa um x pequeno, né? Certo? Então esse termo aqui para x pequeno ele é desprezível e nós ficamos exatamente com potencial harmônico, né? A gente poderia ter já visto isso de saída, visto que, né, tem esse termo que para x pequeno ele pode ser desprezado, né? Mas, bom, eu segui aqui o roteiro, né? E muito bem. Então, esta é o item B, esse é o item B. Bem, vejamos agora a letra C. Que é, tem que apagar agora a figura, cálculo de x de t, que é possível fazer, né, para a energia mecânica esse valor aqui que é o máximo da energia potencial, tá? Bem, então aqui podemos usar aquele método da energia, né, que já foi usado para o caso do oscilador harmônico, né, em que temos aqui integral certo? E com esses valores, né, com essa energia potencial e energia mecânica, então essa integral da esquerda, né, fica então, à primeira vista, né, isso aqui não tem uma cara muito boa, mas aqui podemos fazer aqui, colocar em evidência um termo, fator de modo que
Então, eu coloquei aqui em evidência raiz de K sobre 2A e então fica x elevado à quarta a raiz, né? Isso aqui, se olharmos bem, é um quadrado perfeito. De modo que isto aqui, que está aqui dentro, é simplesmente x quadrado menos a ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? Então, temos a raiz quadrada extraída aqui. E vai ficar como isto, né? Deixa eu colocar esse fator para fora aqui. 2A dividido por raiz de K. Integral isso aqui. Aqui eu vou trocar o sinal, fazer uma substituição. Chamar o x de AY, x igual a de y, e então ao quadrado aqui, e aqui fica 1 menos y ao quadrado, né? Com um ao quadrado também saindo para cá. Tá? Então, isso aqui, podemos fazer agora uma outra substituição, que na realidade então aqui fica fizemos algo parecido já, né? O que é conveniente aqui, de fato, é uma substituição trigonométrica, né? Então, eu vou chamar y de tangente hiperbólica de θ, trigonométrica hiperbólica, né? E de modo que o dy de θ dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de θ. E aqui, né, 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado de θ é justamente cosseno hiperbólico ao quadrado de θ. Né? Oh, desculpa, 1 sobre, né? 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de θ. Então, com isso, substituindo, né, estas expressões ali na integral, ficamos com, e aqui os extremos correspondentes, né, e temos uma simplificação bem grande, né? Levando a simplesmente a integral de dθ. Certo? Bem, então
colocar aqui um θ de t, né? Menos um θ0, que é o θ para t igual a zero, né? O x igual a x0. Isso aqui é igual ao lado direito ali da nossa integral, né? Que era mais ou menos raiz de 2 sobre mt. Certo? Temos isso aqui. Então, daí tiramos que θ de t passando aqui os termos para o outro lado ali, né? Então fica o seguinte, o θ0, né? Desculpa, aqui tem um fator. Isso mesmo, θ0, mais ou menos, então aqui simplifica um pouco, né? Raiz de k dividido por 2m multiplicativo. Tá? Então, esta é a função θ de t, e aqui, né, usando agora essas duas substituições, né, só substituirmos aqui esse θ de t aqui em y, depois aqui nessa outra aqui para x. Aqui x de t, né, que é simplesmente y vezes a vezes y. Agora y é o que? Tangente hiperbólica de θ, que é o θ, está aqui. Tangente hiperbólica de θ0 mais ou menos raiz de k sobre 2m t. Certo? Bem, então aqui, esta é, digamos assim, a solução geral, x de t, e pagar aqui também. Mas precisamos, né, especificar as condições iniciais, então vou fazer aqui o gráfico. O de x por x, né? Tínhamos isso aqui, né? X igual a A, certo? X igual a zero. Bom, isso aqui, vamos supor agora que as condições iniciais do problema por simplicidade, né, seja x igual a zero, posição inicial igual a zero, né, e velocidade inicial Vx positiva, certo? É claro que, fixando a posição inicial, né, o módulo da velocidade inicial já está fixado, né, porque nós fixamos justamente a energia mecânica, né? Certo? Fixando a energia mecânica, estamos automaticamente fixando, para uma dada posição inicial, estamos fixando a velocidade inicial, módulo, né? Por isso que precisamos dizer qual é o sinal da velocidade. Então, a partícula, ela
inicialmente localizado no ponto x igual a zero, né? Com uma velocidade Vx de zero, né? Começa a movimentar-se aqui para a direita. Né? O que vai acontecer com essa partícula? Bem, está aqui a solução. Né? Vamos ver como fica a solução. É claro que para essas condições iniciais, x de zero igual a tangente hiperbólica θ0. Ou seja, como tangente hiperbólica de zero é igual a zero, né? Então podemos tomar aqui θ0 igual a zero. Né? Certo? Então Vx de zero positivo. Como o x é igual, veja só, com a velocidade positiva, a partícula ela começa a se deslocar na região de x positivo, né? Certo? Então, o x de t, a tangente hiperbólica, mais ou menos como o A é positivo, então, à medida que o tempo passa, esse x terá que ser positivo. Portanto, a tangente hiperbólica aqui, ela deve ser positiva. Né? Então, com isso, descartamos o sinal menos, né? Porque tangente hiperbólica de menos θ é igual a menos tangente hiperbólica de θ. Né? Então, fica descartado o sinal negativo, devido a essa condição inicial específica, né? E, portanto, a solução, né? Então agora a nossa solução, resultado final, será então x de t igual a tangente hiperbólica de raiz de k sobre 2m t. Bem, e o que indica, né, esta solução, né? Que essa partícula, né, ela, partindo de x igual a zero, lembrando que a tangente hiperbólica de θ é definida como e elevado a θ menos e elevado a menos θ dividido por e elevado a θ mais e elevado a menos θ. Certo? Então, no limite em que o tempo vai para o infinito, ou seja, para θ, em que θ vai para o infinito, né? Isso aqui é igual a quê? Bom, esse e elevado a menos θ vai a zero, então fica e elevado a θ dividido por e elevado a θ, o limite é 1. Isso aqui é 1. Né? Bom, então x para um tempo longo tende à posição A. Né? Isso é interessante, né? Porque justamente essa partícula, ela, à medida que o tempo passa, né, ela vai se aproximando aqui esse ponto A com uma velocidade cada vez menor. Né? Como eu sei isso, né? Que a energia potencial ela vai crescendo, né? À medida que o tempo passa. Isso quer dizer que a energia cinética diminui, ou seja, a velocidade
da partícula ela diminui com o tempo, né? No entanto, é um processo assintótico, né? Ela, a rigor, ela não chega a zero, né? Só no limite infinito, né? Com o que esta partícula ela se aproxima asintoticamente desse ponto A e a velocidade vai a zero, então ela nunca irá ultrapassar esse ponto, nem tampouco voltar, né? Ela fica presa, né, nessa situação intermediária, né? O que de fato é uma situação de transição em relação ao que vemos, né, se a partícula tivesse, por exemplo, né, uma energia um pouquinho menor, né, que esse valor, energia mecânica, né, um pouco menor que esse valor, né, assim, menos um delta, né? Então, o que aconteceria com essa partícula, né? Com energia para delta positivo, né? Então, a energia menor, ela irá, num tempo finito, né, chegar a uma posição em que a velocidade é zero e a força atuando na partícula, né, sentido para a esquerda, irá trazer a partícula de volta em direção à origem, né? Caso a energia, né, seja um pouco maior que esse valor, né, ela irá diminuindo a velocidade, no entanto, né, ela tem energia suficiente para, ainda no ponto A, ter uma velocidade diferente de zero e assim continuar o movimento.